Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, a prof está aqui hoje para a nossa aula da semana, nossa aula de arte. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um dramaturgo e teórico, Bertolt Brecht. A dúvida e a reflexão como protagonistas. Assim como Boal, o diretor, dramaturgo e teórico alemão Bertolt Brecht também acreditava que o teatro poderia transformar a sociedade. Brecht considerava necessário que o público fosse estimulado a refletir sobre as peças e a própria realidade. Apesar disso, ele observava que muitos espetáculos da sua época estavam mais voltados a oferecer meras distrações ou apenas uma série de emoções fortes, que não levavam a reflexões. Assim, ao final dessas peças, o espectador não questionava a realidade social e, consequentemente, não agiria para modificá-la. As peças e o pensamento teatral de Bertolt Brecht transformaram o teatro moderno e influenciam artistas como o próprio artista Boal até hoje, Augusto Boal até hoje. Brecht se opôs a um teatro ilusionista, pouco reflexivo, que estava voltado a promover o divertimento e a provocar emoções. No livro A Linguagem da Encenação Teatral, Jean-Jacques Roubini destaca a posição de Brecht contra a técnica de certos atores, que fazem o público entrar em uma certa transe, desprovido da consciência. Numa certa transe quer dizer que eles ficam tão concentrados que eles ficam fora de sua consciência, né? Entram totalmente na peça de teatro. O teatro desenvolvido por Brecht e seus contemporâneos, como Erwin Piscator, foi chamado de épico, pois incorporava procedimentos desse gênero literário, e os outros dois gêneros são o dramático, relacionado ao teatro tradicional, e o lírico, relacionado à poesia, com saltos temporais, narrações e uso de materiais extras, como projeções de filmes e notícias de jornal. Esses procedimentos geram significados complementares aos tradicionais diálogos dos personagens, que pertencem ao gênero dramático. Então, o teatro moderno foi bastante influenciado pelas ideias do diretor, dramaturgo, poeta e teórico Bertolt Brecht. Nascido na cidade de Augsburg, na Alemanha, em 1933, ele fugiu do país para escapar do governo nazista de Adolf Hitler, que prendeu e assassinou diversos artistas intelectuais. Brecht se exilou em países como Dinamarca, Suécia, Finlândia e Estados Unidos e retornou à Alemanha em 1949, fundando em Berlim a Companhia Teatral Berliner Ensemble. Escreveu cerca de 40 peças que influenciam artistas e são encenadas até hoje, como a Ópera dos Três Vinténs, A Vida de Galileu, A Mãe Coragem e Seus Filhos no Brasil e em vários países. Então, aqui nós vamos fazer uma troca de ideias, para vocês pensarem um pouquinho. Vocês já se divertiram ou se emocionaram com algum espetáculo ou filme a ponto de esquecerem completamente o mundo real? A prof quer que vocês respondam essa pergunta e a última pergunta que eu já vou fazer para vocês que está aqui, quero que vocês respondam no caderno e, se possível, me mandar a foto pelo positivo on. A prof também vai passar uma nota livre hoje. No teatro de Brecht, ele combatia esse efeito da ilusão, isto é, essa identificação emocional do espectador com aquilo que estava vendo, o êxtase que deixava o público satisfeito e purificado no final. Isso porque ele queria um espectador lúcido, capaz de refletir criticamente sobre a sua realidade e, portanto, preparado para questioná-la. A outra questão que eu quero que vocês respondam é: qual sua opinião sobre essas duas possibilidades de arte? Qual a opinião de vocês sobre as duas possibilidades de arte?
a que faz o público pensar, refletir, ficar lúcido em uma peça de teatro ou um filme, né? Ou essa outra questão aqui, que a pessoa fica tão ligada naquilo que está assistindo que entra totalmente naquele filme, naquela peça de teatro e consegue esquecer completamente o mundo real. Qual a opinião de vocês sobre essas duas possibilidades? O prof quer que vocês respondam essas duas questões no caderno. Podem me enviar foto para me enviar a resposta de vocês. Nada é natural. Então, agora nós vamos para a página 12. Se de um lado existiam técnicas teatrais que serviam para criar ilusões a ponto de o espectador até se esquecer de que estava em um teatro, Brecht criou técnicas que serviam para romper com a ilusão da cena e promover a reflexão. Ele desenvolveu o conceito de efeito de distanciamento, também chamado efeito de estranhamento. Esse aqui tem a ver com a nota livre de vocês. Baseado na atitude de olhar para o mundo de maneira questionadora, percebendo que nada é natural e eterno. Tudo ao nosso redor é produzido por ações e interesses humanos, que podem ser alterados a qualquer momento. Esse posicionamento foi expresso em suas peças de várias formas. Nós vamos ler a seguir o trecho da peça Ascensão e a Regra, escrita por Brecht em 1929. Nela, Brecht aborda uma situação de exploração do trabalho, mostrando o assassinato de um trabalhador inocente e a absolvição em um tribunal do patrão assassino. No início e no fim da montagem, os atores se dirigem ao público, destacando que eles estranhem esse tipo de justiça. Por favor, não achem natural o que acontece e torna acontecer. A vocês nós pedimos, no que não é de estranhar, descubram o que há de estranho. No que parece normal, vejam o que há de anormal. No que parece explicado, vejam quanto não se explica. E o que parece comum, vejam como é de espantar. Na regra, vejam o abuso, e onde o abuso apontar, procurem remediar. Teatro completo vocês vão encontrar em 12 volumes. Esse aqui foi escrito pelo Bertolt Brecht. Um dos objetivos principais de Brecht é semear a dúvida no público, por meio do estranhamento. Em uma cena, esse efeito pode ser criado de vários modos. Nós temos um exemplo aqui. Quando os autores deixam por um momento de representar seus personagens e representam a si próprios, ou então quando claramente representam mais de um personagem. Um ator fala diretamente ao público, quebrando a quarta parede, a parede imaginária que isola o mundo ficcional dos personagens do mundo real dos espectadores. Uma contradição de um personagem ou de uma situação é revelada, seja por um comentário irônico, seja por um gesto, uma música, uma projeção de imagem e texto na cena. Os objetos e elementos de cenário de modo simplificado, metafórico e inusitado, reduzindo os efeitos de ilusão. Por exemplo, um sino pendurado pode representar uma igreja, a depender das ações dos atores. O sino pendurado pode representar uma igreja ou não, isso depende da cena do ator. Se ele não usar aquele sino fazendo uma cena representando uma igreja, o público não vai entender que aquilo é uma igreja. Esse mesmo sino usado depois de outro modo pode representar outra coisa. O efeito de distanciamento foi absorvido por muitos artistas de teatro. Passou a ser usado também em produções de televisão e cinema, a exemplo do que foi feito por Charles Chaplin em algumas cenas de seus filmes, Tempos Modernos,
O Grande Ditador, entre outros. Aqui, a prof vai falar sobre a nota livre, então. Depois de tudo que nós vimos aqui, né, sobre os objetivos, né, que o Brecht tinha, 4 objetivos, exemplos que os atores podiam deixar o público em dúvida ou deixar que o público refletisse, ele usava objetos e elementos do cenário de modo simplificado, metafórico, inusitado, reduzindo os efeitos de ilusão. É o que vocês vão fazer aqui nessa atividade de nota livre. Vocês vão experimentar algumas brincadeiras cênicas inspiradas na ideia de distanciamento. Vocês vão precisar somente fazer o número 1, distanciamento no uso de objetos. O 2 não precisa vocês fazer, tá? Então, no palco será colocado. Aqui vocês esqueçam a ideia de palco. Vocês estão em casa, não tem como nós fazermos um palco. Também fala ali, entra um ator, entra outro ator. Vocês vão tentar fazer sozinhos. Eu vou ler e vou explicar para vocês como vocês vão fazer. No palco, aí vocês vão fazer em casa, né? Vocês vão escolher um objeto qualquer. Um exemplo que está aqui na atividade, um bastão de madeira. Entra o ator em cena e começa a ação utilizando o objeto com outra função que não seja originalmente a sua. Por exemplo, o bastão de madeira vira um bebê que o ator embala. Então, vocês vão escolher um objeto. Por exemplo, vocês vão escolher uma vassoura. Qual que é a função da vassoura? Varrer, né? A função da vassoura é varrer. Mas vocês podem utilizar essa vassoura de outra forma. Vocês podem utilizar essa vassoura como... vocês podem representar uma pessoa do seu lado, vocês podem criar um diálogo com essa vassoura, vocês podem virá-la de cabeça para baixo, vocês podem fazer, pode ser uma escova de cabelo, vocês vão modificar a função dessa vassoura. É um exemplo. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Depois, vocês vão... isso é uma cena. Vocês vão criar 3 cenas com o mesmo objeto. Então, a prof deu o exemplo da vassoura. Aqui está usando o bastão de madeira. Então, no primeiro momento, cita ali, o bastão de madeira vira um bebê que o ator embala. Entra outro ator, aqui vocês vão ser o mesmo. E contracena com o colega, assumindo como verdade a nova função do objeto. Então, vocês estão com a vassoura, que é um exemplo, e estão penteando os cabelos com a vassoura. Muda a cena e vocês vão mudar a função dessa vassoura. Vocês vão escolher outra função, como a prof falou, vocês podem fazer de conta que essa vassoura é uma pessoa, que vocês podem criar um diálogo com ela. 2 cenas com o mesmo objeto. Outra cena, vocês vão criar a terceira cena com o mesmo objeto, ou seja, a terceira cena com a vassoura, que é um exemplo. Como entra outro ator e contracena com o colega, assumindo como verdade a nova função do objeto. Por exemplo, aqui nós estamos falando do exemplo do bastão. A prof deu o exemplo da vassoura. Como se fosse o pai do bebê que está no colo do colega. Na próxima cena, improvisada por outra dupla, que vocês estarão sozinhos, o mesmo objeto deve ganhar nova função, nova identidade. Então, vocês vão criar 3 cenas para o mesmo objeto. Vocês vão escolher o objeto que vocês têm em casa, que vocês quiserem. Mas tentem, por exemplo, a prof usou a vassoura, mas vocês não vão usar como a sua função, que é varrer. Vocês vão escolher outra função. 3 cenas, certo? A número 2 não precisa vocês fazerem. A prof vai deixar uma semana aberta para vocês me mandarem a nota livre. E essa é a nossa aula de hoje. Tenham um ótimo final de semana. Até semana que vem. Espero todos os trabalhos de vocês.